Bom dia, amados. Pai do Senhor Jesus. O César é um missionário que a gente fez amizade alguns anos atrás. A Kátia e o Moraes tiveram a honra de serem ministrados sobre a primeira turma da TAD, antigamente Ordínimos, né? E desde então ele tem cooperado com a gente ali no curso de missões. Eu sou suspeito em falar que gosto muito desse camarada, meu afilhado de casamento, mas vamos orar para ele ganhar um pouquinho mais de tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero, pelo poder do Teu nome, Senhor Deus, te agradecer pela vida do César, Senhor Deus. Que ele possa ser canal de bênção agora, para nós agora, pela manhã, Senhor Deus. Que Tu continue abençoando o ministério dele, Senhor Deus, levantando os recursos necessários, levantando pessoas para interceder pelo ministério deles, para a família dele, e que ele possa sempre ter esse coração abençoador, Senhor Deus, em missões, Senhor Deus, que ele possa realmente ser uma flecha, Senhor Deus, que acerta o alvo e que possamos ser ministrados através da vida dele. Nos abençoe agora em nome de Jesus. Amém. Buana Yesu asifiwe. Senhor Jesus seja louvado. Mungu ni mwema wakati wote. Deus é bom em todo tempo. Wakati wote Mungu ni mwema. Em todo tempo Deus é bom. Amém. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Um privilégio nessa manhã. Agradeço a oportunidade. Eu sou o César, sou missionário da Jocum desde 2004. Já trabalhei na Guiné-Bissau durante 5 anos, 2006 a 2011. Em 2012 eu comecei a ir para a Tanzânia. Tive 4 vezes na Tanzânia, com equipes de curto prazo. Hoje eu trabalho com o Ministério de Projetos Internacionais, né? Nosso foco é mobilizar pessoas, é treinar pessoas e é trabalhar na retaguarda daquelas pessoas que nós estamos enviando. Então esses são os 3 pilares do nosso ministério. Eu moro em Contagem, em Minas Gerais, na base da Jocum em Contagem, e estou preparando uma equipe de médicos, enfermeiros, dentistas, profissionais na área da saúde, para nós irmos para a Tanzânia dia 13 de julho, onde nós faremos um trabalho ali, em várias aldeias, servindo ao povo mais necessitado. Nós apoiamos um projeto de plantação de igreja entre povos não alcançados, ali na Tanzânia. É uma família de missionários da nossa base, que moram ali. Já chegaram outros missionários. Nós temos 5 bases na Tanzânia, 2 bases nessa cidade, chama Morogoro. E o Maurício teve o privilégio de ter estado conosco em 2015, numa viagem ali. E esse projeto começou há 8 anos atrás. Nós estamos com 235 igrejas plantadas entre povos que nunca ouviu falar do Evangelho. Povos que estão situados na aldeia, distante, longe da cidade. E nós temos visto um derramar do Espírito de Deus neste lugar. E na viagem que o Maurício foi, tinha um pastor de São Paulo, e nós fomos em várias igrejas ali, a igreja simples, e ele fez uma pergunta para mim assim: missionário, por que todas as igrejas que nós vamos, nós sentimos a presença de Deus de uma maneira tão forte que a gente não sente no Brasil? Falei, pastor, não faz pergunta difícil não, porque às vezes a gente não consegue responder, né? Porque ele estava vendo a simplicidade da igreja, a igreja feita de palha. Eles pegam um saco de arroz, recorta, costura e faz as paredes ali, né? Construi a igreja de acordo com a realidade que eles vivem. E não há nada mais justo do que isso. Não há nada mais injusto. E você quer ferir uma cultura, você chegar num povo onde o povo mora em casa de barro e você querer construir uma igreja descontextualizada, uma igreja com paredes, com ar-condicionado, com isso e com aquilo. Você está ferindo a cultura. Então é eles que constroem a própria igreja. E eu falei assim, pastor, é difícil. Eu fui orar, falei, Deus, por quê? Qual é a resposta? E Deus me diz assim, sabe por quê? Porque quando eles vêm para a igreja,
eles não vêm aqui, eles não começam a orar e buscar e pedir para que eu toque o coração deles. Eles não vêm aqui para serem tocados, mas eles vêm aqui e eles buscam, através do louvor e de tudo que eles fazem, tocar o meu coração. E quando eles tocam o meu coração, eu me derramo no meio do povo. E foi profundo isso para mim. Eu falei, nossa Deus, quantas vezes nós vamos para a igreja, ó Deus, os nossos louvores me tocam, eu quero ser tocado, eu quero sentir a sua presença. Mas quantas vezes você veio no culto com a intenção do seu coração, Deus, eu quero tocar o teu coração. Não só no culto, mas o seu estilo de vida, de uma forma em que você toque o coração de Deus todos os dias, através das suas escolhas, através das suas atitudes, através do seu caráter, através da sua adoração diária. Deus nos convida a tocar o coração dele. E quando nós fazemos isso, querido, Deus não resiste. Ele se derrama na nossa vida, Ele se derrama no nosso meio. Amém? Eu trouxe um videozinho, quero mostrar. Pode passar aí um videozinho? Mostra um pouquinho da nossa última viagem, 2017, eu estive ali em novembro de 2017, com uma equipe de médicos, profissionais na área da saúde. Nós temos uma mulher de Teresópolis que esteve conosco, e aí depois eu continuo. Pode soltar, por favor. Como era antigamente, antes de Jesus, sem Jesus. Agora você tem Jesus e você tem algo para dar para as pessoas. Kwa sababu unakubali kupokea Yesu Kristo, nakubali kupokea Yesu Kristo, kwa hiyo utapata nguvu kwa Mungu, nguvu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kwa sasa unayo nguvu kwa kusaidia watu wengine. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Toda salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me acertas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos.
Esse aí foi um pouquinho da nossa última viagem. Glória a Deus. E uma das muitas coisas que muito me marcou nessa viagem foi que as pessoas que eram atendidas pelos nossos enfermeiros, médicos, eram as mesmas pessoas que estavam ali adorando o Cordeiro e se doando para Ele no louvor e na hora da mensagem. Sabe, o povo dançando e pulando, fazendo aquela festa. E quando nós começávamos o atendimento, nós vimos que a pessoa estava com malária, com febre tifoide, estava com verme mais de 3 meses. Tantas enfermidades que eu falava, Jesus, eu não acredito. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, a gente não vai para o culto. A pessoa está aqui quase morrendo, com febre, com isso, tantos dias doente, que era para estar de cama, ela está aqui. Ela que estava ali tocando o tambor, ela que estava pulando de alegria e celebrando o Cordeiro. E aquilo me confrontou muito. Nossa, foi muitas experiências. Sempre quando nós vamos para a África, eu costumo dizer para a nossa equipe, se prepara, porque você vai ser muito mais abençoado do que abençoar. Você vai voltar muito mais com essa sensação de que, nossa, eu recebi muito mais do que eu dei. Porque esse povo, ele nos ensina muito. Ele nos ensina sobre perseverança, sobre como suportar as adversidades. E eu fiquei pensando, poxa vida, Deus, o povo não tem nada e parece que eles têm tudo. Quando você vai para o culto e você vê o povo cultuando a Deus, fala, cara, esse povo tem tudo, e realmente eles têm tudo que eles precisam. O Senhor é o meu pastor e nele eu tenho tudo que eu preciso. E muitas vezes parece que nós temos uma África dentro de nós, né? Nós temos tudo externamente, mas por dentro nós queremos mais, parece que nós estamos em busca de algo que não pode nos saciar. Mas na verdade, o único que pode matar e saciar os seus desejos internos e saciar a sua vontade é só o Cordeiro. Tudo que você precisa está em Deus. Os seus maiores anseios, as suas maiores necessidades só serão supridas em Deus. Se Ele for o seu pastor, Ele vai suprir as suas maiores necessidades. Amém? Pode soltar o PowerPoint para mim, por favor? Quero compartilhar alguns testemunhos com você. E algumas características que eu estava meditando nesse texto de Êxodo 12, relata um pouquinho sobre a Páscoa. O relato da Páscoa. E algumas características que nós aprendemos aqui em Gênesis 12 é que esse texto fala sobre libertação da escravidão. Foi quando o povo foi liberto da escravidão, né? Foi no deserto também, ali quando Deus tira o povo da escravidão, é que Deus dá uma identidade para o seu povo. É na Páscoa que o povo recebe uma noção de pertencimento, que eles pertencem ao Deus. Eles pertencem, Deus é o Deus de Israel. Então eles têm noção de quem eles pertencem. E aqui também, na Páscoa, a Páscoa fala de redenção, fala de salvação. E algo que me marcou muito nessa meditação que eu fiz aqui em Êxodo 12, e que eu aprendi é que o sangue do Cordeiro precisa ser aplicado nas nossas vidas de forma pessoal. O povo precisava passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da casa. Isso significa, você precisa ter uma experiência com Jesus. Seu pai foi crente, sua mãe foi crente, mas você precisa ter uma experiência pessoal e transformadora e regeneradora pessoal com Jesus. Não basta você saber a história de Jesus, não basta eu já ouvi, você precisa ter uma experiência com Ele. E a outra coisa que eu aprendi é que o Cordeiro, ele precisava ser sem mácula. Tinha que ser um cordeiro inteiro. Ou seja, você precisa dar o seu melhor para Deus. Deus não aceita de qualquer jeito. Você lembra quando Jesus entra no templo e ele vira a mesa dos salteadores e ele fala, minha casa, a casa do meu pai é uma casa de oração para todos os povos. Sabe por que ele disse isso? Porque os cambistas estavam levando os piores cabritos e carneiros para serem comprados por aqueles que iam sacrificar no templo.
Então eles levavam aqueles cabritos e os carneiros que eram mancos, enfermos, que estavam prontos para morrer. Eles levavam ali, vamos vender. O povo já não trazia o ser melhor para Deus. Ah não, lá no templo tem para vender. A gente vai lá e compra baratinho. Comprava e sacrificava para Deus. E Jesus veio e condena a atitude deles. Você precisa dar o seu melhor para Deus. E é o que o pastor falou aqui no início, que Páscoa tem tudo a ver com missões. E eu fiquei pensando, você só vai fazer missões se o Cordeiro de Deus estiver vivo dentro de você. Se ele não ressuscitou na sua vida e ele estiver vivo dentro de você, você não vai se envolver com missões. Porque missões é algo que está no coração de Deus. Nosso Deus é um Deus missionário. E para você se envolver com a causa de Deus, ele precisa estar vivo dentro de você. E outra coisa que eu aprendi no versículo 10 lá do capítulo 12 de Êxodo, dizia que o cordeiro, ele tinha que ser comido por inteiro. Muitas vezes, querido, nós queremos o evangelho só aquilo que nos interessa, né? Não, isso aqui é interessante, isso aqui eu quero. Ah não, isso aqui não é comigo, não serve para mim. Queridos, o cordeiro, ele precisa ser comido por inteiro. Ou você toma Cristo por inteiro na sua vida, ou não dá, não serve. Cristo precisa fazer parte, ele precisa fazer parte da sua vida por inteiro. Você precisa tomar os mandamentos, precisa tomar as verdades de Deus por inteiro na sua vida. Se você acha que tomar a cruz dele para que você seja discípulo de Deus não é para você, então você vai procurar outra coisa, porque você não tem nada a ver com o evangelho. E a última coisa que eu aprendi aqui na meditação desse texto sobre a Páscoa é que o cordeiro, ele precisa ser compartilhado. Nas famílias que eram pequenas, eles não poderiam comer o cordeiro inteiro, eles tinham que compartilhar com seus vizinhos. Por quê? Porque não podia sobrar nada. O cordeiro tinha que ter sido comido por inteiro, então eles precisavam compartilhar. Queridos, o cordeiro precisa ser compartilhado. Esse cordeiro, ele foi esmagado, ele foi moído, sabe para quê? Para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ter acesso ao Pai. A Bíblia diz em Mateus 27:51 que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu, ele fazia a separação entre o homem e Deus. O que está dizendo ali? Que agora nós temos acesso livre ao Pai. Mas não para por aí. Deus não quer que você apenas tenha acesso a Ele, mas quer que você compartilhe e faça com que esse acesso chegue a outras pessoas, para que os povos que nunca ouviram falar de Jesus possam ter acesso como você tem hoje, para que aqueles que nunca comeram do cordeiro possam comer, experimentar e ter a vida transformada e regenerada como você teve. E quem vai fazer isso, sabe quem é? É você. Você precisa compartilhar. Deus precisa de nós, não? Para compartilhar do evangelho. Deus precisou de Abraão? Sim ou não? Não. Deus não precisa de mim, de você. Deus é Deus e Ele é missionário. Deus não precisa de mim, de você para compartilhar do evangelho. Mas isso é um privilégio que Deus deixou para mim e para você. Não é apenas um mandamento, mas é o nosso destino. Isso tem que fazer parte da nossa essência. Compartilhar do cordeiro que eu experimentei. Se ele foi bom para a minha vida, eu preciso compartilhar. Amém, queridos? Pode passar então a primeira foto, por favor. Essa aqui é a minha família, sou casado há 11 anos. Minha esposa chama Kívia, está na missão desde 2005. Nos conhecemos no campo, voltamos para o Brasil, nos casamos. E aí Deus nos deu a nossa herança, Débora Radassa. Tem 4 anos e ela é muito inteligente. Gente, assim, eu fico cada dia maravilhado com ela. Cada pergunta e cada coisa. Ela já me perguntou o que é fé, o que é o povo de Israel, o que é o amor. Perguntas assim que faz a gente repensar, né? Pode passar, por favor. Quando eu estava em Guiné-Bissau, chegamos lá em 2006. Guiné-Bissau não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha banco. A gente viajava 800 quilômetros para tirar dinheiro, para ir no banco. Imagina, você sair daqui e ir para Curitiba, para tirar o seu dinheiro uma vez por mês, seu pagamento. Imagine, nós viajávamos 800 quilômetros para tirar o nosso dinheiro. E às vezes eu chegava lá em Dakar, no Senegal, tinha R$100 de oferta.
não pagava nem o transporte. Mas algo interessante, que na minha caminhada missionária, nunca me faltou nada. Queridos, Deus, Ele cuida da gente de uma maneira sobrenatural. Falar de missões é falar do poder sobrenatural de Deus. Depois de 6 meses, eu implantei um projeto de uma escolinha de futebol entre um povo chamado Fula, uma etnia Fula. Os Fulas são muçulmanos, de raiz muçulmana. Raramente você encontra um Fula que se converteu. Mas tem, nós temos Fulas pastores, nós temos Fulas que já se converteram, mas eles são assim, de uma linhagem muçulmana. E eu ia para a aldeia todos os dias, 20 quilômetros de bicicleta para o meu ministério, de escolinha de futebol. Implantamos uma escola e o projeto foi crescendo. E nós vimos muitas crianças, hoje tem igreja plantada. E o reino foi implantado naquele lugar. E aí, eu me lembro que eu estava... O que nós fazíamos? Nós tínhamos 30 brasileiros na missão. E aí nós mandávamos um missionário. Ele ia com 30 cartões. Ele ia lá para Dakar, sacava o nosso dinheiro e trazia o dinheiro de todo mundo. Não precisava ir todo mundo, né? E aí, um dia, quando ele colocou meu cartão na máquina, a máquina engoliu meu cartão e não devolveu mais. E ele falou: missionário, eu não posso entrar lá dentro e falar: o cartão do fulano de tal... Eles até explicar, eles vão me prender e falar: o que você está fazendo com 29 cartões? Porque o meu já tinha engolido. Ele falou: você que tem que vir tirar. E quando a gente mandava o nosso cartão, é porque o dinheiro já tinha acabado, né? Naquela época não tem internet, ainda é difícil, né? Não tinha energia, não tinha como ver saldo. E aí eu falei: deixa aí, pode deixar, um dia eu vou ir buscar. E eu fiquei sem cartão, né? E eu me lembro que eu acordei no outro dia, tinha 2 corvos em frente de casa. E o Espírito Santo falou assim comigo: César, eu sei que a máquina engoliu o seu cartão, mas eu quero que você saiba que eu continuo sendo Deus na sua vida. E se for necessário trazer corvos aqui para te alimentar, eu vou trazer. Naquele mesmo dia eu estou voltando da aldeia. Eu falei: Deus, eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola, Deus. A Guiné-Bissau faz em torno de 45, 47, chegou a 50 graus. Mas a média é 45, 47. E eu já tinha perdido 20 quilos em 30 dias. Se você quiser ir perder uns quilinhos, que é um espaço assim de graça, eu tenho um lugar bom para você, viu? Imagina, viajando 20 quilômetros por dia, pedalando 20 quilômetros por dia, 45 graus de... E aí, chega a tarde, eu cheguei em casa, tomei um banho, estou lá no meu quarto. O meu quarto é onde é o centro de nutrição. Era o centro de nutrição que estava sendo construído, era o nosso quarto na época. O meu armário era um pedaço de zinco, que eu coloquei 2 madeiras. Eu arrumava minhas roupas em cima de uma folha de zinco. Passava a roupa, sabe com o quê? Com uma panela de cozinhar. Tinha um fundo grosso, eu esquentava no fogo, ia lá e passava a minha camisa. E aí de repente eu estou trocando de roupa, bateram na porta. Falei: quem é? Ele falou: eu, moço, eu quero conversar com você, vai lá em casa. Era o líder da base, ele é fidiano, das ilhas de Fidi. E aí cheguei na casa dele: tudo bem, estou precisando conversar com você. Ele falou: senta aí na cadeira um pouquinho. Ele foi na geladeira, abriu o congelador. Sabe o que ele pegou? Não, 2 Coca-Cola. Uma para mim, uma para ele. Ele falou: vamos tomar uma Coca aí. E Deus falou assim comigo: você se lembra quando você estava vindo da aldeia e você me pediu uma Coca-Cola? Tá aí a sua Coca-Cola. E Deus falou assim: começa a orar que eu vou te dar uma moto para que você possa ir para a aldeia. Isso era segunda-feira, eu comecei a orar. Sexta-feira, minha procuradora da minha cidade me liga e fala: olha, o pastor aqui da Igreja Batista de Kaiowá, uma cidadezinha de 3.000 habitantes, a igreja tinha 30 membros, a maioria tudo idoso. Ele me ligou falando que vai mandar uma oferta para você comprar uma moto. Eu falei: qual é o valor? Eu fui lá na praça onde vendia a moto, tinha uma tipo Honda Bis, R$2.000. E essa aqui, 3.500, era a maior moto, né, que tinha no país. Falei: pô, quem está andando de bicicleta, a menor e a mais barata tá bom. E ela falou: eles falaram que vão mandar R$3.500. Na hora que ela falou R$3.500, eu falei: não acredito. Deus falou assim no meu coração: César, eu estou te dando o meu melhor. Sabe por quê? Porque você tem dado o seu melhor para mim. Deixou a sua família, a sua faculdade, deixou o seu país para cumprir com os meus propósitos. Você tem dado o seu melhor para mim, eu estou dando o meu melhor para você. Quantas vezes nós queremos receber o melhor de Deus? Na verdade, o melhor de Deus, ele já veio, gente.
não está por vir. O melhor de Deus, ele já veio, ele já foi moído, ele já foi sacrificado. O que nós precisamos agora é comer desse cordeiro todos os dias, é desfrutar desse cordeiro que foi oferecido por mim e por você, e compartilhar dele. E eu me lembro que eu estava ali, pode passar a foto, por favor. Aí eu coloquei um emblema lá, né, da Jocum lá, né, porque a gente passava pela polícia, os caras queriam dinheiro, queriam que pagasse alguma coisa. O cara me pediu extintor uma vez. Cadê o seu extintor da sua moto? Eu falei, hã? Eu falei, mostra da sua moto o extintor, que eu não estou vendo. Ele, vai embora, vai. Porque tudo eles querem dinheiro, né? Dá um café aí, dá um... E eu me lembro, antes desse avião aqui, eu liderava a cozinha, era o chefe de cozinha, né, que organizava comida para 60 pessoas. Eu era o administrador financeiro da base, eu era o líder do evangelismo. E aquele dia havia acabado o nosso dinheiro, porque nós jocumeiros, nós pagamos, contribuímos com o valor, recebemos as ofertas do nosso parceiro e nós repassamos para a missão uma parte para cobrir a nossa moradia, hospedagem, alimentação. E os obreiros estavam sem dinheiro e acabou o dinheiro da base. E eu corri lá, a gente estava em intercessão, falei, gente, nosso dinheiro acabou. Ora, porque também acabou nossa comida, só tem óleo hoje. Uma missionária se levantou assim, ela deve ter 1,50 m mais ou menos. Deus, nós queremos que, se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer um ímpio aqui para trazer comida para a gente. E orou dessa maneira, e ela começou a orar. Isso era 8 horas da manhã. Quando foi 10 horas, chegaram 6 policiais na nossa missão. Entraram e falou, gente, nós estamos aqui representando o governo de Guiné-Bissau, porque há um governante do país que está aqui na cidade, e eles querem conhecer o projeto da Jocum. Então nós viemos saber se eles podem vir aqui. Aí recebemos, tal, veio aquela comitiva, só aqueles carrão blindado, tal, entrou, fizemos aquela festa. E aí o governador pegou o microfone e falou, olha, na verdade nós viemos aqui porque queremos agradecer pelos 20 anos da Jocum aqui em Guiné-Bissau, tal. Mas eu coloquei um aparelho no meu dente, está me machucando, e me falaram que tem uma dentista brasileira, que eu queria saber se ela pode me atender. Aí ela levou ele para um container, nós montamos um consultório dentro de um container, ela levou, resolveu o problema dele em 3 minutos. E nós ficamos orando, porque aquele homem, além de governador, ele era o líder principal do islamismo no país. E aí ele falou assim, qual é o valor da consulta? Ela falou, não, a gente não cobra nada aqui. Ele colocou a mão no bolso e tirou 100.000 francos cefaz e colocou na mão dela. Falou, eu quero dar uma oferta para vocês comprarem arroz. Falou assim. Aquela mulher saiu pulando e gritando na base e foi ao nosso encontro no refeitório. E quando ela falou assim, gente, vocês não imaginam por que Deus trouxe esse homem aqui. Deus trouxe esse homem aqui para trazer alimento para nós. Lembra que a gente tinha orado? Quando ela falou isso, queridos, o Espírito Santo se manifestou de uma maneira ali. Nós ficamos 2 horas no mover de Deus. Todo mundo foi para o chão. E Deus, ele nunca deixou faltar nada para a gente. E aí, deu 1 ano, a gente ia voltar para o Brasil para nos casarmos. Minha esposa estava com malária, estava morando numa aldeia com uma equipe, precisava levantar o dinheiro para voltar. E ela conseguiu apenas R$400. Um empresário que não é cristão, não é crente, não é nada, deu uma oferta para ela de R$400. E ela só tinha isso, ela precisava de 2.500. E nós orando, eu lembrei que a Força Aérea Brasileira, ela ia em Guiné-Bissau, vai para Guiné-Bissau 1 vez por ano. E elas dão carona, já viu pegar carona de avião? Aí eles dão carona para os missionários. Eu liguei na embaixada lá, falei, a embaixatriz atendeu, ela falou, não, o avião vai vir até Cabo Verde, que é uma ilha africana, e vai voltar para o Brasil. Eu falei, beleza, era 8 horas da manhã numa quinta-feira. Quando foi 4 horas, meu telefone toca. Sabe quem que era? A mesma embaixatriz. Ela falou, César, tem uma boa notícia para vocês. Nisso, de manhã eu liguei para aqui, o avião não vai vir para Guiné-Bissau, mas vamos continuar orando, porque Deus nos trouxe e vai levar de volta. E aí ela me liga, ela falou, tem uma boa notícia para você. O embaixador do Brasil, lá de Brasília, acabou de me ligar falando que o avião da Força Aérea Brasileira vai em Guiné-Bissau. Vai vir para Guiné-Bissau, então arruma suas bagagens. Segunda-feira, meio-dia, a gente está chegando. Fui lá, peguei aqui, arrumamos as bagagens, fomos para a capital. Meio-dia o avião chegou no aeroporto. 12:30 ele foi embora. Quando o avião chegou, nós encontramos mais 7 missionários que estavam orando por aquele avião. Não tinha dinheiro, precisava vir para o Brasil, não tinha dinheiro e estava orando.
Eu fui em busca do comandante. Falei, quem que é o comandante da tropa? Ele falou, aquele carioca ali, era do Rio de Janeiro. Eu falei, o que vocês vieram fazer em Guiné-Bissau? Ele olhou nos meus olhos e falou assim, nós viemos aqui a ordem do embaixador de Brasília, apenas para buscar os missionários. E você sabe o que eu aprendi em toda essa minha caminhada com Deus? É que quando nós entregamos a nossa vida como sacrifício vivo no altar do Senhor, assim como Ele entregou a nosso favor, quando nós nos entregamos a favor dos povos, das nações, daqueles que nunca ouviu do Evangelho, Deus, Ele realiza milagres sobrenaturais na nossa vida. Por isso que quando eu digo que falar de missões é falar do sobrenatural de Deus. Queridos, eu poderia ficar aqui 5 horas relatando de experiências sobrenaturais, mas nosso tempo não permite. Já estou acabando meu tempo, eu não passei nem 2 fotos. Vamos lá, passa outra aí. Fomos para a Tanzânia em 2012, e aí nós fomos para uma ilha chamada Zanzibar. Zanzibar é mais velha do que o Brasil. Foi colonizado por portugueses, por árabes, pessoal de Omã, Inglaterra, é uma mistura. 95% da população é muçulmana. É uma ilha que faz parte da Tanzânia, tem mais de 1,5 milhão de habitantes, é maior que o Guiné-Bissau. E nós fomos para ali com o intuito de encontrar uma igreja para que a gente pudesse fazer um trabalho, levar bíblias e tal. E nós rodamos a ilha toda e não encontramos nada. Estamos voltando para pegar o nosso barco. Passamos em frente de uma lojinha, esse cara é um pintor. E o Espírito Santo falou assim com o Paulo Brito, esse é o missionário que mora lá. Deus falou assim, entra dentro dessa lojinha. E nós entramos, ele falou, pergunta para esse cara se ele é cristão. E ele perguntou em português, lá a ilha fala inglês. E o cara respondeu em português, eu sou cristão, mas entra aqui dentro, vem cá. Porque aqui todo mundo é muçulmano, eles não podem saber, aqui a igreja é escondida, ninguém pode saber que nós somos cristãos. E esse cara nos apresentou, foi como achar uma agulha no palheiro, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Esse cara nos apresentou 18 pastores que têm igrejas escondidas. E Deus falou assim, César, você vai se preparar e ano que vem você volta com 500 bíblias para ser entregue para esse povo. Eu voltei para o Brasil em 2012, preparei uma equipe, ficamos 3 meses e meio na Tanzânia e eu levantei 500 bíblias e nós levamos para eles. Nós estamos indo para a ilha, mala cheia, só tinha Bíblia, né? E quando nós chegamos ali em 2013, eles mudaram um pouquinho. Aí tinha um check-in para fazer o check-in, tinha que passar pelo raio-x e a polícia, porque Zanzibar está se separando da Tanzânia, vai se tornar um país independente. Era um país independente, se uniu e agora está se separando, porque é conhecido como Caribe da África. Você quer tirar férias? Quer conhecer um lugar paradisíaco? Vai para Zanzibar. É muito forte o turismo. E aí nós estamos ali com 80 bíblias dentro da mala. Quando nós vimos ali, nossa, os policiais passando no raio-x, nós apavoramos, nós falamos, e agora, o que a gente faz? Aí o missionário falou, se eles perguntarem, o que você tem dentro da mala? Fala que é livros. Está levando uma doação de livros para alguns amigos. E realmente a gente estava levando uma coleção de livros, né? 66 livros aí nessa Bíblia. E aí nós nos misturamos, é uma muvuca, gente. A gente passando com um saco de 100 quilos na cabeça, o povo batendo em você, aquela muvuca dentro do, chama ferry boat. É um navio, cabe 500 pessoas. Nós estamos naquela muvuca entrando, nós misturamos no meio do povo, se dividimos para não ir todo mundo junto. Passou a primeira mala, o policial ficou assim, chamou outro policial, eles ficaram analisando, e aí ele liberou. E aí ele mandou, não, volta a mala, e o missionário pegou a mala e fugiu no meio do povo assim, na multidão e foi embora. E aí todo mundo conseguiu passar. Nós chegamos em Zanzibar. Quando nós chegamos ali, tínhamos que passar na polícia de novo. Chegamos na ilha, tinha que mostrar passaporte, tudo. E aí o policial falou, agora vocês vão passar naquele policial que eles vão abrir a bagagem de vocês e vai revistar a bagagem de vocês. Vocês são estrangeiros, vocês vão por ali. O missionário pode ir por aqui porque ele tinha residência no país. Ele é como um nacional. Vai por aqui que você não precisa ser revistado. Eu peguei meu passaporte, o missionário foi, eu fui atrás dele, fui embora. Eu falei, gente, olha o que eu vou fazer e vocês me seguem. O missionário passou para onde não é revistado, eu passei e todo mundo foi passando. A última missionária era uma mulher, um policial parou ela e falou,
você precisa de ajuda? Quer que eu chame um táxi para você? Falou em Kiswahili, depois falou em inglês para ela. Ela perdeu o inglês dela na hora. Ela falou: não, moço, eu estou levando sua coisa minha aqui dentro. Não, moço, não abre minha mala não. E ela começou a desconversar. Nossa, Deus. E a gente vendo aquela cena de longe, falei: Paulo, vai lá e pega a mala dela. Ela foi, pegou a mala dela e veio embora, deixou ela lá, né? O guarda não entendeu nada, ela era grandona, o guarda não entendeu nada e ela veio embora e a gente passou. Quando nós chegamos no hotel, os caras: não, deixa que eu levo a mala para vocês no quarto. Ele foi pegar a mala, todo mundo muçulmano, gente. Todo mundo muçulmano. Na hora que o cara pegou a mala: nossa, que mala pesada, o que vocês estão levando aqui dentro? Quando nós saímos da cidade para ir para a capital, para ir para a ilha, quando nós descemos na rodoviária, saímos do ônibus para pegar o táxi, colocamos tudo dentro do táxi, entramos para sair, fechou 3 carros de polícia no nosso carro. Assim. Isso nunca tinha acontecido. Todo mundo para fora: passaporte, passaporte. Pode tirar todas as malas que nós vamos revistar tudo. Queridos, quando você se levanta para fazer a vontade de Deus, o diabo também se levanta para ir contra os planos de Deus. Mas ele não consegue. Deus é mais poderoso. Quando Deus coloca um propósito no nosso coração, queridos, Ele cumpre. Você me pergunta: eu estava com medo? Eu falei: não, não estava com medo. Porque eu sempre trazia essa palavra no meu coração. Deus é que nos está... Deus é propósito de Deus. Deus colocou no meu coração para a gente fazer isso. Então vamos fazer. Quando nós chegamos, nos reunimos, fizemos uma conferência para os pastores. Quando nós abrimos as malas e falamos: nós viemos aqui trazer Bíblia para vocês. Os pastores caíram no chão e começaram a chorar. E eles falaram assim, depois de alguns minutos, falaram: vocês não sabem o que está acontecendo aqui. É um marco na história de Zanzibar. Existem 103 igrejas escondidas na ilha. E eles falaram assim: há anos nós oramos por Bíblia. Há anos. Ninguém tem Bíblia aqui na igreja. Nós não temos dinheiro para ir para a capital buscar. Aqui não tem Bíblia, não tem lojinha de crente aqui. Porque não pode andar com Bíblia na rua. Porque todo mundo é muçulmano. E eles falaram: há anos nós oramos para que Deus possa trazer uma Bíblia para nós. E hoje Ele tá respondendo o clamor do nosso coração, que a gente vem clamando há anos. E o Espírito Santo mais uma vez se manifestou no nosso meio, queridos. Foi um mover de Deus naquele dia. E aí Deus trouxe ao nosso entendimento a importância de nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos aquilo que Ele está falando. Deus quer ser resposta para a vida de muitas nações, de muitos povos através da sua vida. Mas você precisa estar com seus ouvidos sensíveis, o seu coração aberto para obedecer a Deus. Não basta ouvir, você precisa obedecer. Essas 500 Bíblias custou em torno de R$7.000 para nós. Foi um fluir de Deus aqui na igreja no Brasil, quando nós levantamos isso. E os pastores começaram a dar relatos, né? E eles falaram: nós queremos levar vocês para conhecer nossas igrejas. E um pastor foi relatar, ele falou: eu manco dessa maneira porque os muçulmanos entraram na minha igreja, quebraram tudo, e eles quebraram as minhas pernas. Nós estávamos orando na igreja, eu tive minhas pernas quebradas. E o outro contou: minha filha estuda numa escola de muçulmano, porque todas as escolas é islâmica, e os muçulmanos raptou a minha filha e deu de casamento para outra. Ela tem 5 filhos. Depois de 5 anos eles abandonaram minha filha e ela voltou para casa. Tinha uma outra irmã lá na igreja que foi abandonada, expulsa de casa pelo marido, porque ela aceitou Jesus. E o pastor levou ela para morar na igreja. As histórias eram mais ou menos nesse perfil assim, gente. E eu fiquei imaginando como nós aqui no Brasil não damos valor para a liberdade que nós temos. Como nós não damos valor à Bíblia que nós temos. Nós temos Bíblia em várias versões, em várias línguas. Eu tenho mais de 10 Bíblias em casa. E aquelas pessoas não tinham nenhuma Bíblia. Estavam clamando há anos para ter acesso à palavra de Deus. Pode passar, por favor? Aí a distribuição de Bíblias. A alegria dos pastores. Cada pastor levou 18 Bíblias. Esse cara, eu tive um privilégio de colocar uma Bíblia na mão dele. E ele é filho do feiticeiro de uma aldeia dentro da ilha. E o
pai dele, na época do Natal, mandou colocar fogo numa igreja escondida. A igreja era feita de palha, os muçulmanos foram e atearam fogo no Natal. Atearam fogo, pegou fogo. O pastor falou: agora eu vou construir uma igreja de alvenaria, lá no fundo das paredes. Ele começou a levantar a igreja. No dia seguinte que a igreja dele foi queimada, o filho desse feiticeiro, e que é um líder muçulmano também, que mandou colocar fogo na igreja do pastor, o filho dele se converteu na mão do pastor. O pai dele expulsou ele de casa, o pastor adotou ele, tomou ele como filho, né? E ele mora como pastor hoje. Eu tive o privilégio de colocar uma Bíblia na mão dele. Sabe o que eu fico imaginando, queridos? Esse jovem, a vida dele pode ser como a do apóstolo Paulo. Um cara que vai plantar muitas igrejas. Um cara que vai trazer o reino de Deus como nunca ninguém trouxe. Apóstolo Paulo, ninguém dava nada por ele. Ele perseguia as igrejas, ele perseguia os cristãos. E quem foi o apóstolo Paulo? A história que ele escreveu e o legado que ele deixou para nós. Deus pode fazer o mesmo com um jovem desse. Pode passar, por favor? Aí nós estávamos numa aldeia de Maasai. Maasai é uma tribo que vive no meio do mato. Eles são seminômades, né? Eles mudam de lugar para lugar em tempos. E aí nós batizamos 18 Maasai. Nesse dia, foi em 2015 quando o Maurício foi, Deus falou para a gente levar a Bíblia em áudio. Compramos um MP3, 100 MP3 para entregar para aquelas pessoas que eram analfabetas. Nós fizemos download da Bíblia em Maasai e entregamos para essas pessoas que batizaram. E a maioria eram mulheres, e elas começaram a chorar. Elas falaram assim: gente, nós na nossa tribo a gente não tem valor, nós não recebemos nada. Quem recebe alguma coisa aqui do estrangeiro são nossos maridos. Nós não temos direito de receber nada. E hoje vocês estão entregando para nós, não para eles, mas para nós, uma Bíblia em áudio. Se sentiram valorizadas, viram o amor de Deus sobre a vida delas por causa de um MP3 que custou R$12. Pode passar? Aí nós abrimos uma igreja em 2013, entramos numa aldeia chamada Untacúdia. Untacúdia significa ele virá. Entramos pregando o evangelho nessa aldeia, e quando nós subimos no significado da aldeia, o líder da aldeia falou: nós estamos esperando um homem que vai vir aqui ensinar para nós sobre um livro. Nós falamos sobre a Bíblia e falamos que esse homem é Jesus, e apresentamos o plano da salvação. 17 pessoas aceitaram Jesus, e eles falaram: o que a gente vai fazer agora? Para que igreja nós vamos? Não, vocês vão começar uma igreja aqui. Vocês são uma igreja já. Levamos eles, batizamos, cavamos um buraco no chão, batizamos eles, colocamos água lá dentro do buraco, fizemos o batismo. Isso em 2013. Em 2015 nós voltamos, tinha 80 pessoas na igreja. Pode passar? Por favor. Aí a igreja já. A sogra do Maurício está ali no meio, você não consegue nem identificar ela. De tão parecida com os africanos que ela ia, a mãe da Denise. Todos eles falavam: você não é brasileira, você é do nosso povo. E começava a falar no dialeto, e ela não entendia nada. E eles: você é brasileira mesmo, né? Pode passar? E quando nós estávamos lá, Deus falou para mim comprar Bíblias de estudo para os líderes. Então compramos 9 Bíblias de estudo. Só tem um tipo de Bíblia. E aí chegou essa Bíblia de estudo agora no país. E Deus ele foi dando a direção para quem que era para receber essa Bíblia, né? E nós tivemos o privilégio para entregar para alguns líderes. Essa aí é uma das tribos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Uma tribo não alcançada. Nós tivemos o privilégio de pregar para eles. Nós perfuramos um poço. O missionário que está ali perfurou um poço numa aldeia que está próximo dessa aldeia. Eles andavam 10 quilômetros por dia para poder pegar água. E depois que ele perfurou o poço, as portas do evangelho se abriu. Nós fomos lá, os chefes, esses 2 chefes aí da casa deles aceitou Jesus. Eles falaram: agora vocês precisam pregar o evangelho para as minhas esposas. Eles têm 4 mulheres. E aí fomos lá, pregamos para as mulheres deles, aceitaram Jesus. Fomos na cidade, compramos um aparelho que é movido à luz solar, colocamos a língua em Barabaig, que é o dialeto deles, e levamos para que eles pudessem estudar a Bíblia na língua deles. Pode passar? Aí as mulheres deles aceitando Jesus, de um deles. Pode passar. Aí ele tem uma mulher lá de 60 anos, outra de 50, outra de 18. E aí eles fazem um rodízio. Cada dia uma mulher dorme com ele, né? Ele mora numa casa separada. É uma casa só para ele e uma casa para todas as mulheres.
Aí cada dia uma mulher vai lá dormir com o esposo. É assim a cultura deles. Beleza? Obrigado, gente. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Nós estamos nessa viagem agora de 13 de julho. Se você conhecer algum médico, algum fisioterapeuta, cirurgião, pediatra, dentista, enfermeiro, compartilha com ele, pega com o Maurício aí, nós temos uma arte aí que estamos divulgando sobre a viagem. Compartilha com ele, desafia ele aí conosco nessa viagem. Nós estamos levantando Bíblias para doar. Nós já doamos mais de 5.000 Bíblias ali nesse projeto. Os missionários que estão ali nesse tempo de 8 anos. E eles falaram, ainda há necessidade de doação de Bíblias, porque todo dia está nascendo novas igrejas. Então nós estamos arrecadando. O nosso desafio para essa viagem é de R$8.000. Preciso levantar R$8.000 para custear essa viagem. Falta 3 meses, eu não sei como que Deus vai fazer. Mas o que eu sei e o que eu tenho certeza é que Ele vai fazer. E Ele vai trazer os recursos para essa viagem como Ele sempre fez. E aí eu desafiei alguns médicos, ele falou, mas eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Eu falei, ora, porque se Deus falar o seu coração, Ele vai trazer os recursos que você precisa. Deus, Ele vai mover os céus e a terra ao seu favor e vai trazer tudo aquilo que você precisa para chegar e ser bênção para esses povos. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos edificou nessa manhã através dos testemunhos. E eu oro para que o Senhor continue nos trazendo para o Teu altar, para que nós possamos ouvir a Tua voz e possamos obedecer aquilo que o Senhor está ministrando na nossa vida. E que nós possamos compartilhar do Cordeiro que foi moído e foi sacrificado com aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade.